temos um momento aqui ou ali de clímax. Mas ninguém fique frustrado. Ai, eu acabei de ouvir a mensagem, o áudio. Nossa, que elétrico. Daqui a pouco acabou, baixou. O que houve? O que aconteceu? Nós não vivemos de clímax, como nós não vivemos de orgasmos ou gargalhadas, ou momentos de subir e descer de montanha-russa. A vida não é de... Nós não podemos ter uma perspectiva, uma filosofia de toxicômanos. Nós devemos nos colocar na perspectiva, como disse a vocês, tem no extremo do espectro a graça que aparentemente é concedida por intervenção direta de Deus. Existe isso. Acréscimo da misericórdia de Deus, a graça desce. Quase sempre é concernente, por isso que os que aparentemente, quase sempre é concernente a uma longa jornada de esforços e de internos ou externos, visíveis ou não, perceptíveis pela criatura ou não, uma longa jornada que a pessoa atravessa de deserto, de repente ela descobre o oásis, é a graça. Isso é um extremo do espectro, parece que chegou de graça. Do outro extremo do espectro, nós encontramos uma graça suada, sofrida, trágica dentro da desgraça, da tragédia, para ser desempacotada. E no meio, a graça, isso é o dia a dia da gente, é isso que a gente deve contar. A graça que não é de graça. Estudar sem vontade, trabalhar um pouco amuado, levantar-se da cama, ainda convalescente de uma gripe que vivemos sofrendo, resfriados ou gripes aqui ou ali, nessa época de tantas viroses e infecções de todos os gêneros. Saímos de casa e sorrimos para clientes ou profissionais ou outras pessoas, tendo tido problemas graves em casa, com familiares, cônjuge, etc, etc. Aguentarmos obsessões e não passarmos adiante as loucuras que os espíritos ou as outras vozes internas nos dizem. Isso é o normal. Graça que não é de graça, trabalho, muito trabalho. Suportar tédio, suportar momentos de desmotivação, arrostar com valor, de modo varonil, isso até meio machista, né? Mas, porque as mulheres têm um lado masculino forte também. De forma determinada, decidida, adulta. Enfrentar o tati-bitate, o ramerrão do dia a dia. Suportar a modorra, a pachorra, o tédio. Isso é normal. Não se trata de uma, vamos dizer, uma punição, um karma. É a condição nossa humana. Híbridos, complicados, transtornados muitas vezes, com anomalias em graus variados de espécies diferentes. Ninguém é completamente são mentalmente, nem espiritualmente, muito menos. Então vamos abraçar nossa humanidade. A gente quer dizer que é humano para receber perdão onde não deveria, talvez, para se desculpar de erros que podemos corrigir, mas não quer abraçar a humanidade dessas, vamos dizer, desses vaziozinhos e dessas tristezinhas e dessas frustraçõezinhas do dia a dia. Compreendamos que há alegrias, mas a felicidade não é alegria constante. Estar sofrendo não indica que a pessoa não seja feliz. Passar por grandes crises não indica que a pessoa não possa estar dando grandes saltos através dessas crises. Nós podemos transformar a crise em afogar-se num mar de excrementos. Ou podemos transformar a crise em drenar um mar, uma poça de excrementos, drenar, condicionar quimicamente como adubo e fertilizar uma enorme plantação de frutos, de fruteiras do bem. E para dar grandes frutos em grande quantidade do bem. É uma escolha nossa, consciente. Não é fácil, cada um faz em alguma medida, mas nossas consciências vão nos ajudar, repercutindo a voz de Deus, porque o principal canal com Deus é a voz da nossa consciência. A gente fala de 3 grandes canais, para médios experimentados. O canal do espírito, que é da inspiração, a pessoa se sente inspirada, e sente uma alegria estranha, ou um sentimento de dever estranho, ou um sentimento de obrigação moral para fazer alguma coisa, falar alguma coisa para alguém, e sente que é uma coisa do bem, nobre, certa, justa, é uma inspiração. Há o conduto mediúnico
para pessoas que sejam muito treinadas para distinguir vozes do bem e do mal e canalizá-las, mas o mais importante, inclusive para grandes médios veteranos experimentados. Ainda assim, o principal conduto em relação a esses dois tem um terceiro, que é o conduto da consciência. Por isso que temos que filtrar camadas e camadas de problemas pessoais, de dificuldades da educação que recebemos, quando eu falo problemas pessoais, não é para dizendo uma justificativa não, o problema é manha, preguiça, covardia, esses mimimis da nossa cultura. O problema é que eu falo principalmente isso. Não, tô com um problema, não vou poder fazer isso hoje, isso é safadeza, isso é artimanha. Não, eu falo problema nesse sentido. A despeito dos nossos problemas, apesar de nossas hipnoses culturais, vamos limpando tudo isso, vamos limpando para ouvir a voz da consciência mesmo. Que a voz da consciência, que não é uma voz propriamente, nos alerta o que nós devemos fazer a cada dia. Treinar-nos a ouvir a voz da consciência como os animais seguem os instintos. Nós não somos mais animais, então não podemos viver na pureza primitiva e sem nenhum crédito, mérito, nem consciência do mundo animal. Não adianta viver esse primitivismo dos instintos. Nós estamos no outro universo. Temos que respeitar os instintos e gerenciá-los, porque estamos num corpo animal, mas nós temos uma dimensão familiar, social, espiritual, dentre elas o profissional e outros âmbitos que tenhamos, como o acadêmico, o de lazer, etc, etc. Mas somos basicamente espírito, já conscientes de que somos espírito, ou consciência, para quem não chama de espírito, a própria consciência que reflete a luz de Deus para nós, não é uma voz, é uma metáfora, não é uma voz propriamente. Tanto é que estou falando para não médiuns também. E os médiuns ostensivos não vão ouvir como uma voz. Isso é que é o perigo, o médium ostensivo não ouvia a voz do guia espiritual. E daí temos que buscar o padrão da consciência, do dever a cumprir. E dever a cumprir não é moralismo, não é convenção, não é hipnose familiar, ou de país, ou de classe profissional, ou classe social, coisa alguma. Temos que buscar esse padrão da decência, da dignidade, do dever, da responsabilidade que nos chama a cumprir o desígnio divinal a nosso respeito nessa encarnação, no presente. Porque só assim o nosso futuro estará garantido como mais feliz do que o hoje que vivamos. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Irmão pelos laços espírito, Benjamin.